Mas eu começo falando da chegada de Tite ao Flamengo. Ele já tá lá no Ninho do Urubu, né? E é pra lá que eu vou falar com o Ricardo Lai, posicionado. O homem já chegou aí trabalhando, pouca conversa, né, Ricardo Lai? Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso aí, o Tite chegou um pouco depois das 8 horas da manhã aqui no Ninho do Urubu para se ambientar, conhecer a estrutura do centro de treinamento do clube. Contratado até 2024, dezembro de 2024, ele chega, né, com 5 integrantes na comissão técnica. Os auxiliares Kleber Xavier, o César Sampaio, o Matheus Bach, o preparador físico Fábio Maceredian e o analista de desempenho Lucas Oliveira. Das mãos do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o Tite recebeu uma camisa personalizada do Flamengo. E o novo técnico vai comandar o primeiro treino dele no Flamengo hoje à tarde, quando o elenco se reapresenta sem Arrascaeta, Eric Pulgar e Gerson, que vão jogar nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesses próximos dias. Tite terá 9 dias de treinamento até a estreia dele na semana que vem, dia 19, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E agora, na reportagem do Richard Souza, a gente confere a trajetória do Tite até assumir o comando do Flamengo. – 9 de dezembro de 2022. Pela segunda vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo, Tite não dava um passo adiante e encontrava o fim do caminho na seleção brasileira. Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. 9 de outubro de 2023, 10 meses depois, Tite é anunciado como técnico do Flamengo. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. O principal treinador brasileiro da atualidade volta à ativa hoje. Assume o 14º clube da carreira, o primeiro do Rio de Janeiro, retoma uma trajetória marcada por conquistas. Esse aqui foi tudo assim, bonitinho, com todo o quadrinho colocado. São Brás, distrito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde Tite nasceu e se descobriu no futebol. O Adenor, o Ade, o Tite. Do nome de batismo ao apelido famoso, sempre houve um campo e uma bola. Primeiro para uma carreira de jogador profissional. O maior feito do meia Tite foi no Guarani de Campinas, vice-campeão brasileiro em 86. Sofreu a carreira toda com os joelhos. 8 cirurgias. Vem daí a corridinha capenga, até cansar e desistir de jogar aos 27 anos. O início como treinador foi difícil. Durante 10 anos, andou por times modestos do Rio Grande do Sul. Quando o Caxias apostou nele pela segunda vez, Tite desabrochou. Campeão gaúcho em 2000, entrava de vez na rota dos grandes clubes. No Grêmio, o primeiro título nacional, a Copa do Brasil de 2001. No Inter, a primeira conquista internacional, a Copa Sul-Americana de 2008. Atlético Mineiro e Palmeiras foram outros gigantes no caminho. Passagens curtas e sem brilho. Nenhum foi tão marcante como o Corinthians. É o maior vencedor da história do clube. Foram 6 títulos, 2 brasileiros e uma Libertadores. O ponto alto, derrotar o Chelsea da Inglaterra na final do Mundial. Campeão do mundo em 2012. Além dos títulos, elegância e gentileza o acompanham. Já no campo, não pede licença. Não tem que dar licença, tem que competir. E se preciso for, sobe o tom. Fala muito! Fala muito! É fundamental para o Flamengo que o Tite comece a trabalhar ainda nesta temporada. Porque além da reta final do Campeonato Brasileiro, tem o planejamento para o ano que vem. E a chegada do treinador pode impactar nas decisões sobre o futuro de jogadores que estão em fim de contrato. É o caso do Bruno Henrique, um dos 11 jogadores do Flamengo com os quais Tite já trabalhou. O vínculo do atacante chega ao fim em dezembro, assim como o do Everton Ribeiro. O meia foi levado pelo técnico para a Copa do Catar. Tite terá 9 dias de trabalho até a estreia, quinta-feira da semana que vem contra o Cruzeiro.
O primeiro dos 12 jogos até o fim do Brasileirão. A estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. Eu tenho a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. A vida seguiu, Tite e Flamengo se encontraram e agora andam juntos para recomeçar. Aos 62 anos de idade, mais de 30 de carreira, Tite já comandou a Fiel, comandou também a seleção, mas faltava uma nação. E agora não falta mais. Dentro das opções do mercado brasileiro é a melhor escolha, né? O melhor treinador brasileiro da atualidade. Tem aquele negócio da teimosia do Tite que a gente viu ele, né, principalmente no jogo contra a Croácia, mas eu acho que seria ajeitar as coisas aqui no Flamengo, tem tudo para dar certo. Eu acho que o Mister deixou 2019 marcado, acho que seria o sonho de todo rubro-negro, mas o Tite vem para somar e acho que, diferente da seleção, ele vai ter uma passagem vitoriosa, assim. Vai trazer muita coisa boa pra gente. Tite chega com vínculo até o fim de 2024. Um contrato extremamente debatido por dias. O patamar financeiro é dos maiores da gestão de Rodolfo Landim para técnicos, como Jorge Jesus, na renovação depois de 2019, e mais recentemente, Vitor Pereira. Vão ser 5 membros de confiança na nova comissão técnica. Nesta terça, ele já deve ir ao Ninho do Urubu. É a era Tite Rubro-Negro, capítulo 1. E vamos de tela, com os títulos de Tite por clubes brasileiros na carreira, basicamente ele deu check em tudo. Mundial de Clubes, então, em 2012 pelo Corinthians, Conmebol Libertadores em 2012, aí voltando um pouquinho no tempo, a Conmebol Sul-Americana em 2008, Recopa em 13, aí Campeonato Brasileiro 11 e 15, Copa do Brasil em 2001, Gauchão 2000, 2001, 8, 9 e o Paulistão em 2013. Isso aí considerando o Grêmio, considerando o Inter. Aí não tem a Supercopa, porque obviamente a Supercopa foi criada depois. Mas de resto, o Tite deu nesse checklist, ele tem todos os títulos possíveis e ainda também pensando em seleção brasileira esse período todo que ele ficou. Rafa Marques chega ao vivo conosco agora no Sport Center, Rafa, porque tem muita coisa pra gente conversar, né? Da perspectiva do Tite agora voltar ao futebol brasileiro, tá desacostumado, né? É diferente treinar seleção em clube e toda essa preparação também para essa nova era do lado do Flamengo. É isso, Mari Breler, bom dia a vocês, a Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, e como disse o Pedro Torre na reportagem, tinha tudo para ser o primeiro dia do Tite no Flamengo e está sendo. Ele chegou aqui no CT Jorge Elal, popular Ninho do Urubu, às 8h10 da manhã, na companhia do vice de futebol Marcos Braz. Minutos depois, já fez uma postagem o Flamengo nas suas redes sociais, de uma foto do Tite recebendo do Marcos Braz a camisa 12, e começaram as primeiras tratativas práticas de trabalho dele e da sua comissão. Está todo mundo por aqui, os auxiliares, César Sampaio, Matheus Bach e Kleber Xavier, o preparador físico Fábio Maceridian e o Lucas Oliveira, que é o analista de desempenho. São estes 5 profissionais que estão vindo com o Tite para compor a nova comissão técnica do Flamengo. Às 3 da tarde acontece a representação do elenco, às 4 o treinamento, e nesse intervalo provavelmente o Tite vai ter uma conversa com todos os jogadores. Não está ainda marcada a coletiva de apresentação para a imprensa, na qual provavelmente ele será questionado sobre essa declaração que deu há pouco tempo e que acabou não cumprindo. Mais cedo, em entrevista à Flá TV, Tite deu as suas primeiras palavras como técnico rubro-negro. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso.
ser melhor que os outros. Esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. Rafa, fica com a gente e a gente tem na tela um questionamento, né? Como será com o Tite, os técnicos do Flamengo após Jorge Jesus? Então, o Domenech, 101 dias no cargo, o Ceni, 242 dias no cargo, Renato Gaúcho, 142, Paulo Souza, 162, Dorival, 168, Vitor Pereira, 99 e Jorge Sampaoli, 167. Maria, eu acho que, diferentemente do que está na tela do como será com o Tite, que nós não temos muito ainda como prever, o que o Tite tem de diferente desses técnicos que estão na tela para que a gente possa imaginar um futuro diferente do que a gente viu aí? Eu acho que, na verdade, ele consegue juntar... Bom dia mais uma vez. Eu ia dar bom dia, daí eu lembrei que eu já tinha dado bom dia, mas nunca é demais bom dia. Eu acho que ele consegue agregar características que talvez complete ele como treinador, pegando um pouco de cada. Então, por exemplo, a capacidade técnica, enfim, o tanto que ele se preparou para esse momento, a bagagem dele, ser um cara bom de grupo, ter qualidade no trato pessoal e individual, um gestor de grupo. Então, acho que ele consegue juntar ali algumas características que o próprio Dorival tinha também, né? O Dorival conseguia trazer esse lado mais humano da relação que alguns ali, por exemplo, não tinham e podem ter o lado técnico mais elevado do que isso. Eu acho que o Tite ele consegue agrupar melhor características importantes de um treinador vitorioso.